Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. E hoje uma presença ilustre aqui no nosso estúdio, o maestro Paulo de Tarso. Prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, prazer é todo meu. Mestre, deixa eu te falar uma coisa, você sabe que aqui o podcast é um lugar para quem enxerga longe, né? Opa! E quem enxerga longe, tem uma boa visão, frequenta, é cliente do HO Redentora, tá? Muito obrigada, HO. Isso aí. Parabéns, que bom, né? Você era vizinho deles lá, Sim, né? Dr. Falopa, uma pessoa muito conhecida, família muito querida. E a gente... Inclusive o teu... É isso que eu ia falar. O Instituto Musical, que leva o meu nome, começou ali no endereço da 15 de novembro, onde era a antiga residência da família deles. Que, passado um tempo, eles reformaram, transformou-se no primeiro consultório dele, antes deles aumentarem e irem para outros ambientes. Depois também foi instituto de dentística, de odontologia, quer dizer, por dois grupos diferentes, vários anos ocupando o imóvel, e nós chegamos lá em 2017. Fiquei 6 anos no imóvel, que por coincidência, Dr. Falopa, um abraço, era a residência deles. Deixa eu te falar uma coisa. Me fala da tua formação. Sim. Você é músico de formação universitária? Sim. Até antes do lado universitário, eu fui aluno aqui de vários professores em Rio Preto, Cida Absamra, Guilmar Seixas, Cleide Lerro, Eunice Dumbro, Roberto Fará, Dona Dalva Palhuso, eram todos professores ligados ao Etelvina Ramos Viana, né, conservatório que inclusive ainda existe, né? Temos amigos lá, Andréa, Terezinha, que eram... Ainda existe o Etelvina? Existe. O Etelvina é próximo ali ao Hotel Nacional, ali na rua lateral, eu não sei o nome da rua exatamente, bom, mas tem tudo isso no Google, né? Mas são amigos da gente. O meu primeiro diploma veio do Conservatório Musical Etelvina Ramos Viana. Eu não tive a honra de conhecer a própria dona Etelvina, que dizem que era uma pessoa gentilíssima, professora, pianista, mas enfim, isso foi em Rio Preto. Aí sim fui para São Paulo e adquiri a minha formação como bacharel em piano pela USP. Fui aluno do Gilberto Tinetti e do José Eduardo Martins, dos dois professores. Fera, né? Sim, grandes. O Tinetti faleceu faz pouco tempo, se eu não me engano, não faz nem 2 anos que ele faleceu. O José Eduardo Martins está vivo, é o irmão do João Carlos Martins, desse famoso maestro aí. E passado o bacharelado em piano, eu fui embora para a Alemanha e fiz o meu mestrado em regência de orquestra na Hanns Eisler, que é uma escola superior de música do lado oriental. Então, como Berlim teve a história do muro e tal, teve a UDK, que era a Universidade der Künste, do lado ocidental, e o lado oriental, onde eu cursei, que foi a Hanns Eisler, a Escola Superior de Música Berlim Oriental. Foi isso. Nossa, e daí você morou fora há muito tempo? Morei 6 anos e meio. De repente você voltou para São José do Rio Preto. O bom filho a casa torna, né? Diz que é a água de Rio Preto, né? Bom, sabe, da água aí é polêmico, mas enfim. Não, eu queria voltar, eu queria colocar os conhecimentos aqui à disposição da nossa comunidade. Na Europa, o que mais tem é maestro, pianista, professores, orquestras, corais, enfim. Lá a competição também é muito maior, sem dúvida, né? Mas eu acho assim, eu sou brasileiro de origem, tenho a minha família aqui, meus laços. Então, quando eu quis sair, meu pai falou, para onde você quer ir? Quero ir para Berlim, eu te ajudo, mas vê se você consegue uma bolsa lá. Mas, na verdade, não é nem bolsa que tem lá, porque o estudo é subsidiado. Então, eu não pagava nada para estudar na Alemanha. Eu pagava uma taxa de matrícula equivalente a 100, 150 euros por semestre. Nossa, quer dizer, que espetáculo, é quase né? gratuito, né? Claro, tive que morar, tive que pagar aluguel, enfim, as despesas de qualquer pessoa. Mas então foi uma fase maravilhosa da vida que eu aprendi muito pelos exemplos, pelas escolas, pelo ambiente musical. A Europa é mais erudita, né? Ela é. Porque o Brasil, como é um país novo, né? Assim, né? Não tem muito essa
coisa erudita, né? A coisa da música erudita no Brasil, ela é melhor hoje do que foi há 30, 40 anos atrás. Eu acho que sim, porque desenvolveu-se mais. Hoje tem mais orquestras, mais escolas, mais universidades, corais, mais apreciadores, mais divulgação. O Estado de São Paulo foi contemplado com esse projeto Guri, que levou os instrumentos de orquestra para vários polos dentro do Estado de São Paulo. É um dos poucos que tem isso, né? Então, o Brasil hoje é melhor, mas ainda não é o que poderia vir a ser, né? Eu acho que é um país do futuro para a música erudita. É um pouco tabu ainda a música no Brasil em relação ao músico erudito, porque a música popular é tão forte, tão diversificada, tão maravilhosa, né? Você vai falar de um samba, de um chorinho, de uma bossa nova, das realizações rítmicas do Nordeste, do Norte, o folclore, é tudo tão espetacularmente heterogêneo, né? Que a gente fica bobo de ver como o Brasil consegue ser bom em várias vertentes. Então, a música erudita, ela é uma linguagem em si, ela é algo muito específico, que as pessoas às vezes não compreendem, mas não compreendem muitas vezes porque não estudaram música mesmo. Se tivesse sido uma matéria normal, como outras matérias, as pessoas não teriam esse tabu, não teriam essa distância, né? Então, eu acho que, ainda mais em se tratando de interior, que é até uma coisa que a gente pode vir a tratar aqui, né? Que realmente nós estamos numa terra que tem muita música sertaneja, nós sabemos, com todo respeito, cada um gosta do que quiser, do que entender, do que compreender. Mas, enfim, a música erudita, ela tem muito que fazer pela população, muito que ensinar, o que propiciar de emoção. Eu acho que a música erudita é bem isso, é você sentir, né? É a emoção. Exatamente. Então, eu não acho ruim, assim, muitas vezes as pessoas colocavam, mas escuta, depois de ter estudado em São Paulo, na Alemanha, você voltou, por que você voltou para cá? Puxa, eu tenho toda a família Essa é uma pergunta. É uma pergunta que muitas vezes eu já fui, às vezes até duramente, né? Porque você teria muito mais futuro financeiramente, se você tivesse uma capital, São Paulo, Rio de Janeiro. Não digo que seja eterno, que eu vá ficar por aqui, não é bem assim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso é verdade. Pode ser que um dia a cabeça mude, eu penso ainda em doutoramento. Mas a família é muito importante. A família está por aqui, eu tenho minha mãe, meu pai recém-falecido. O meu irmão mora na França há 34 anos, quer dizer, ele já saiu há muito tempo. Tem mais tempo de França do que de Brasil, então é mais francês do que brasileiro. Eu encontrei com ele lá em Paris. Vamos jantar. O Mauri está lá, está bem, se encontrou lá, sempre quis ficar fora. Meu irmão já era diferente, ele já era mais afastado da família, mais desvinculado. Outro propósito. Outro propósito, ele sempre quis e está fazendo o que ele sempre quis. A minha irmã sempre ficou por aqui, hoje é diretora da Unip, está bem, e eu fui, vi como que era, vi e venci, sabe? Veni, vidi, vici, né? E voltei e falei, poxa, dá para fazer aqui em Rio Preto. E aqui em Rio Preto você faz eventos. Sim. E tem a escola. Isso. Tem chama Instituto Musical Maestro Paulo de Tarso. Eu tenho isso já há 6 anos e meio e estamos indo muito bem, graças a Deus. Acabamos de mudar de endereço há 3 meses. Estamos lá na rua Jorge Tibiriçá, 3811, Santa Cruz. Lá na Santa Cruz. Isso, pertinho ali da igreja da Santa Cruz, perto do Atacadão, para cima do Senac. Isso aí. E lá você ensina uma porção de instrumentos. Sim. Instrumentos de orquestra, instrumentos do samba, instrumentos do rock. Nossa, enfim. Tudo? De guitarra a piano. Temos professores para tudo. E é engraçado porque de épocas em épocas concentram-se mais determinados instrumentos. Tipo uma moda, né? Tem momentos que... Nossa, teve uma época que teve um movimento pelo samba, assim, enorme. O que tinha de gente querendo estudar instrumentos, bateria de escola de samba, violão para tocar samba, grupos de samba. Eu falei, agora já tem muito mais música erudita, interessante, né? Eu acho que, de repente, o eixo apontou para uma outra realidade. Então, agora a gente está com uma classe fortíssima de canto erudito, mas canto popular também é muito procurado, muito requisitado. Piano,
Graças a Deus, porque andamos tendo ótimas notícias com o piano. Nós colocamos 2 alunos dentro das melhores universidades de piano do Brasil, né? Eu tive um menino, Pedro Henrique Corrêa, e ele entrou nas 3 grandes, né? Ele entrou em primeiro na Unesp, em primeiro na Unicamp e em segundo na USP. Que espetáculo! Está lá, Pedro Corrêa. E a Yuki Sasaki, que é uma atualmente estudante do primeiro ano de letras, tradução aqui do IBIUS, ela entrou em 4º na Unesp em letras, mas ela entrou em 2º na Unicamp em piano. Aí a cabeça dela deu um nó, ela não sabia o que fazia e ela optou pelas letras, né? Mas ela é uma pianista ótima, menina de ouro, assim. Inclusive, ela quer voltar para o Japão, ela é nascida lá, veio aos 7 anos para o Brasil. Então, está tendo essa procura. Agora tem mais 2 alunos que querem fazer piano, querem entrar na universidade, estão tocando repertório difícil. Então, é interessante porque de uma hora para outra, 2 anos para cá... E piano é um curso longo, né? Pode ser um... Na minha época eram 9 anos. Isso aí foi uma invenção do MEC, né? Foi Agora ainda são 9 anos? Não, então, se a gente adotar esse sistema dos 9 anos, vai continuar sendo dessa forma, tem um programa a ser cumprido, ano a ano, com livros técnicos, o repertório assim, obrigatório. Eu não adoto isso porque tem poucas pessoas que procuram para fazer piano erudito. Até andou mudando, como eu disse, agora nos últimos 2 anos. Mas, por exemplo, tem pessoas que entram lá e querem tocar bossa nova e samba. Querem que você ensine a tocar as coisas que o Fará nos ensinou lá atrás, há 40 anos atrás. Tem gente não quer um Beethoven, um Bach, um Paderewski. Recentemente, entraram alguns que querem tocar Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Villa-Lobos e Liszt. Eu falei, bom, que ótimo, graças a Deus, que bom. Então, a gente usa, a gente organiza, a gente hierarquiza os anos para a pessoa poder chegar no nível de um vestibular, porque ela vai concorrer. Eu não imagino como é que é o vestibular, ele dá uma audiência. Ele tem que fazer um concerto, tem um repertório obrigatório. Ele faz obrigatório. um concerto e depois ela põe os... Tem uma prova. Tem a prova para ler as partituras. Prova de leitura à primeira vista, tem ditado rítmico, melódico, solfejo, tem prova de história da música. Teoria. Então, a pessoa... Eu fiz piano, você sabe, né? Você fez, hein? Com quem? Eu fiz com o maestro. Na época, eu aprendi a tocar piano antes de aprender a ler. Olha. Então era o sol, o desenhinho, não sei o quê. Era o maestro que tinha o Instituto Carlos Gomes. Esse eu não conhecia. Ele é muito antes de... Como que era o nome? O filho dele era o filho dele era esse... Ranzini, né? O de violino, não era? De violino, famoso. E o maestro, como morava em frente de casa, ali na Benjamin com a Saldanha, né? Era o conservatório. E meu pai colocou a gente lá. Eu tinha a mão muito pequena e falaram para ele, ela vai ajudar a crescer a mão. E o maestro era muito rígido. A gente tinha que tocar o piano assim. E ele punha umas laranjinhas, para não ficar assim, sabe? Porque a criança enriquece. E, enfim, eu fiz os 9 anos de piano, tudo, mas não é minha... O Carlos Gomes, o Instituto Carlos Gomes? Do Instituto Carlos Gomes. Porque depois ele passou para as mãos da dona Munira. Eu acabei com a doutora Munira. Então, nossa, eu estava tentando lembrar o nome dela. A dona Munira. Munira Bechar, é isso, né? Não, agora o sobrenome está me falhando. É a doutora Munira, estou vendo a doutora Munira. A professora Munira. Eu terminei com ela. Eu não fui aluno dela, porque eram conservatórios diferentes. Mas eu terminei com 13 anos. Com 13 anos. Nossa, terminou antes, então. Sei lá, 14. Sei lá, eu saí de Rio Preto com 16 anos, eu já tinha terminado. Já tinha terminado. Uau. Então, a dona Munira é muito famosa, foi professora da minha irmã. Mas meus professores nunca foram só o maestro. Porque, tanto que quando eu falo maestro com você, eu lembro dele. O maestro é uma profissão mesmo específica, né? Trabalhar com... maestro é uma coisa assim que as pessoas falam, o maestro é como se... tem um glamour. Eu tenho até medo desse... Tem um glamour, uma coisa, desse título, né? Porque é muito bom. É interessante porque no jargão, na metáfora futebolística, né?
por exemplo, o ex-jogador Júnior, ele era o maestro da seleção naquela época. Eles usam isso aí, né? O Jobim mesmo, o Tom Jobim aí, claro, já é na música, ele também foi chamado o maestro, né? Porque o maestro virou um título de não sei... É a pessoa que comanda, né? Então, mas isso é mais do que isso até, porque poucos estudaram mesmo para fazer regência, para estarem à frente de uma orquestra, de um coral. Agora, o título maestro parece que usaram para várias outras profissões, né? Mas realmente é fascinante, do ponto de vista... Eu não me veria... Nunca me vi em nenhuma outra profissão. Eu tentei, na época do colegial, falei, puxa, mas se não for música, né? Será que tem alguma outra profissão? Direito, medicina, engenharia, arquitetura, o que fosse... E meu pai brigando com a gente, que não queria que nós fizéssemos música, embora sempre tivesse tido todo apoio para a música. Interessante, né? Porque a hora que ele viu que ficou sério, ele ficou preocupado. Ele achou que aquilo fosse só uma aventura da juventude, né? Mas aí ele viu que meu irmão queria estudar música e foi atrás e se tornou, enfim, entrou na faculdade. Eu também segui os mesmos passos do Mauri. Agora, a regência, para nós, é um título... específico, né, que a gente estuda, que envolve o estudo de muitos assuntos. As pessoas acham que é a pessoa só que fica ali gesticulando, né? Não, aquilo lá é a parte final, né? Você precisa saber ensaiar. E você fez regência? Fiz regência, sim. Eu tinha estudado regência já em São Paulo, durante a estada na USP. Eu já tinha aula, porque tem aula no departamento. Eu até, inclusive, entrei em regência pelo vestibular, no bacharelado em regência, na USP. Quando eu vi que não tinha orquestra para nós trabalharmos, e sim apenas coral, eu falei, não, eu vou querer mudar, não vou querer sair com o título de regente e não regir a orquestra. A gente regia a orquestra de cordas, orquestra de câmara, música barroca, só uma vez por ano, durante 2 semanas, em festival de música. É muito pouco. Né? É muito pouco. Na Alemanha, não. Na Alemanha nós tínhamos 5 orquestras ligadas à escola, pagas pelo governo para tocarem para os alunos da graduação e pós-graduação. Então, eram orquestras profissionais. Imagina, Berlina Sinfônica, uma baita de uma orquestra, a orquestra que fez o meu diploma. Né? A BSO, Berlina Sinfonia Orquestra, meu Deus, monstro de orquestra. É a orquestra considerada A na Alemanha. Lá eles categorizam, né? Eles dividem em A, B e C. Pô, uma orquestra B na Alemanha é uma orquestra A no Brasil. Porque você olha para aqui e fala, não é possível que isso aqui é orquestra B. Né? Eu vi orquestra até de desempregados na Alemanha. O governo pagava para os desempregados tocarem durante um tempo e serem observados pelos olheiros ali, até serem convidados a fazer algum teste em orquestra. Até isso tem lá. Então, é uma coisa... A diferença é brutal, né? Nesse aspecto. Nesse aspecto. Claro, eu estou falando assim. Eu escolhi a Alemanha porque eu sabia de parte disso, eu não sabia de tudo isso. Algumas coisas eu deixei para cair o queixo lá. Né? Antes eu já sabia de várias coisas. O ensino subsidiado, o alto nível. É assustador, né? Quando você chega num lugar que todo mundo lê à primeira vista qualquer coisa que puser na frente, né? Pô, eu nunca tinha visto isso. Eu passei pela USP, não tinha isso na USP. Claro, tinha um ou outro que fazia isso, mas não era o normal. O normal era todo mundo com certos, né? Chego lá num lugar, todo mundo lê à primeira vista, toca 3 instrumentos, canta, Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ficar aqui, né? Porque o nível é muito alto. Eu falei, será que isso é para mim, né? Você fica assustado, né? Aí eu conversava muito com um professor russo, né? Alexander Vitlin, que é um professor russo, que ele é um pianista de primeira linha, e ele falava, não, você tem que ter calma. As pessoas chegaram também. Você pensa que todo mundo chegou fazendo isso? Você está me relatando coisas aqui, mas calma, você estuda isso, faça isso. Ele foi me colocando ordem no estudo na cabeça, né? E eu fui pegando uma direção, fui levando a sério o que ele estava dizendo, me ensinou muito. Ele é um cara que me dava aula de correpetição para ópera, que é você ficar tocando e cantando e tocando trechos de ópera para você poder ensaiar futuramente. É difícil isso, você ficar cantando, tocando o tempo todo. Nossa Senhora! É uma coisa que envolve estudo, e ele fazia tudo isso maravilhosamente bem com a orquestra, com a partitura de orquestra, que era uma coisa de louco. Ele saía tocando
piano por uma partitura de orquestra. Ele reduzia os instrumentos, os acordes, e saía cantando. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nossa Senhora! Foi uma coisa, e isso é uma prática de lá. Tá. Onde que eu ia ter isso aqui no Brasil? Você fala, mas no Brasil tem pianistas com repetidores, tem maestros de ópera, tem cantores de ópera. Nós sabemos disso. Mas, olha, quase todos estudaram fora. Quase todos. Eu não vou dizer todos, porque toda generalização é burra, né? Mas, de qualquer maneira, a Alemanha teve esse laboratório. A minha escola foi, para mim, realmente um laboratório. O meu diploma era um concerto com piano e orquestra, que eu tive que acompanhar uma pianista. Era o diploma dela em piano e era o meu diploma em regência. E a segunda parte do diploma era uma ópera. Eu regi As Bodas de Fígaro, de Mozart, que é uma ópera longa, 4 atos, né? E cheio de coisas para você fazer. E quando você rege ópera, você está vendo os cantores no palco, a orquestra no fosso, você tem que dar entrada para um cantor que está meio de lado, ele tem uma tela para ele ver a tela do maestro ali. A câmera, tinha câmeras apontadas para nós, e para eles poderem encenar, e eles olhavam para as laterais, e pela câmera eles entravam no tempo. Porque senão não tem encenação, senão fica tudo muito cru, né? Tudo isso nós aprendemos a fazer na montagem. Claro, um brigueiro total, né? Tudo aluno, desde o iluminador ao pianista com repetidor, ao músico, ao maestro, todos eram alunos, né? Tá. Claro, guiados pelos professores, né? Mas grande laboratório. Então a regência tem esse aspecto de estudo da parte estilística, estética, técnica, canto, respiração, a precisão do gesto, os andamentos, a parte histórica do que você pode fazer, o que você pode não fazer, saber cobrar dos instrumentos. Tem coisas que você não pode pedir porque não é possível tocar. Tá. Né? Uma região para um instrumento, não adianta você pedir fortíssimo que não soa. Tá. Coisas que você vai aprendendo com o tempo. Acompanhar é difícil. Acompanhar, que eu digo, é o cantor está cantando e você fazer a orquestra andar junto com ele. Por que é difícil? Porque depende do tempo do cantor, depende da respiração, depende dele não errar. Você tem que estar muito ligado no cantor para passar a real, né? Exatamente. E às vezes você tem que até bater. Ô, meu amigo, acorda, vamos. Né? Tem umas coisas assim. O pessoal erra, tem como eles chamam? Dopiones, que ficam do lado, assim, no palco. Se o cantor ou a cantora esquecerem, eles estão com a partitura e eles cantam, da lateral ali, para lembrar o cantor, porque dá branco, né? A pessoa tem uma ópera de 3 horas... Nossa, eu tenho branco aqui, mas... Ela esquece que ela está andando ali, que ela tem que cantar não sei o quê, numa resposta. A dopione, se for soprano ou tenor, um de cada lado, eles estão cobrindo os cantores ali. Ninguém vê. Mas se falhar alguma coisa do canto, eles cantam para não falhar para o público lá na plateia. Então, tudo isso está na regência, né? Aí, quando você só vê a pessoa reger ali e faz o concerto... Você acha? Faz um gesto bonito. Não sei. E tem momentos que não precisa nem de gesto bonito. Às vezes você faz gesto bonito que não serve para nada. Porque a orquestra faz o maestro. Por favor, é em 2 ou em 4 que o senhor quer? Ele começa a fantasiar, né? 1, 2, ou 1, 2, 3, 4. Então, a gente tenta facilitar. Hoje, aos 51 anos de idade, eu tenho uma outra visão de regência. Claro que no auge da juventude a gente faz todos os erros, comete todas as Graças a Deus, né? Graças a Deus que foi lá atrás, né? E falo, meu Deus, eu fazia isso. Eu vejo uns vídeos e falo, não é possível que eu fazia isso, né? E hoje você percebe que depende muito mais da maneira de ensaiar, em pouco tempo falar as coisas certas e a orquestra e o coral reagirem, do que ficar fantasiando. Olha, aqui eu queria que você fizesse a frase. Maestro, me explique, você quer que eu cresça um pouco aqui? Faça mais curta esse som? Ótimo, eu faço. Pronto. Então, a gente vai, com o tempo, a maturidade faz com que a gente deixe um pouco essa vaidade de lado e seja mais racional. E aqui no Brasil, esses eventos que você faz como regente? Sim, faço como regente, como pianista também. Eu acompanho muito cantores e instrumentistas. Por quê? Porque o maestro faz isso. O maestro faz parte do métier do maestro, ele acompanhar. Acompanhar até é mais difícil, né? Seja na regência ou seja ao piano. Como eu toco piano há muito tempo, e eu já entendo que os cantores, os problemas que tem no canto, por que tem que esperar um pouco num determinado momento para a respiração, para o final de uma frase, né? Então eu faço eventos tocando,
Não canto em público assim, não sou cantor. Eu Tá. canto para dar as minhas aulas e para ensaiar. Tá. Mas a minha especialidade é que nem medicina. Tá. A pessoa se forma médico, mas espera aí, ele pode ser otorrino, pode ser oftalmo, Né? pode ser Cada cardio, um no seu onco. quadrado, né? Exatamente. Então as pessoas acham que o maestro faz tudo, toca tudo. Mas como toca tudo? Isso não existe. Toca tudo, canta tudo, rege tudo. Não, peraí. A gente toca determinado repertório, acompanha cantores, sola de vez em quando com orquestra, rege algumas óperas, alguns concertos, algumas sinfonias, né? E no meu caso, eu sou pianista de formação. Então tem maestros que se formam que não são pianistas. Tá. O Isaac Karabchevsky mesmo, eu fui assistente dele, ele era oboísta. Ele estudou oboé na Alemanha, Tá. depois voltou e fazia regência e queria ser maestro e se tornou maestro, mas ele era oboísta. O Seiji Ozawa, não sei que instrumento que ele tocava, o japonês, que já está com 80 e alguma coisa. O Karen tocava muito bem piano, o Bernstein também. O Abbado, ninguém sabe se o Abbado tocava bem piano, porque nunca apareceu ele em público tocando piano, mas ele era um maravilhoso maestro. Então, essa coisa no Brasil tem um pouco de confusão com isso. O maestro tem que tocar tudo. Não, o maestro tem que entender como é que funcionam os instrumentos, as vozes, o jeito de ensaiar, o que pode ser pedido, o que pode não ser pedido, e trabalhar para que isso, numa execução, suba de produtividade a ponto de atingir o profissionalismo para que o público tenha a chance de ver um espetáculo de alto nível. É assim que a gente trabalha. A nossa matéria-prima é o som. Então, outra coisa que é o tabu. A música é fresca, olha lá, isso aqui é do equipamento. O cara está reclamando. Ué, mas você chega num lugar, não tem regulagem de som. Nossa Senhora. A acústica não está boa. Tá faltando músicos. Ainda mais para quem tem o ouvido treinado, né? É como um médico chegar para fazer uma cirurgia e não ter o instrumental, Não, a pelo amor iluminação de Deus. adequada, a sala devidamente higienizada. Ué, você vai falar que isso é frescura? E por que na hora que chega para o músico, aí é frescura? Então, tem esses tabus. No Brasil tem esses tabus, mas o tabu maior é a ignorância, né, do povo. A falta do acesso à educação, o que estudar, mudou muito o mercado, é verdade. Nós sabemos que o que nós estudamos lá atrás, hoje eles não estudam as mesmas coisas. Não, mas eu tinha música na escola. Então, você teve Dona a sorte. Dona Geisa, né? Então, eu tive também Agnes pouco. de Mello. Agnes, sim, então. Teve, realmente, as professoras existiram, mas tinha o cantor feônico do Villa-Lobos, que em 1937 ele implementou em plena era Vargas. Por isso que passou a ter música nas escolas. Só que depois isso caiu com o AI-5 em 72. Nossa, eu nunca poderia ter caído, porque a educação musical é muito importante. Pois é, num país como o nosso, que a população é musical, e é rica, né? Nossa, o nosso país é maravilhoso. Musicalmente falando, ele é sensorial. As pessoas têm a música no ouvido, então qualquer coisa estão fazendo um ritmo. E me conta uma coisa, cantando. na tua escola, as Sim. idades variam de quanto a quanto? Eu tenho bebês ali de 2, 3 anos fazendo musicalização infantil. Não acredito. Tenho médicos até, ou pessoas assim, já de idade fazendo, sei lá, saxofone, violino, piano. O doutor Ardito mesmo foi um aluno nosso, doutor Ardito, do IMC, a doutora Ana Maria Garcia Cardoso também, da unidade de mega voltagem, aluna de piano, fez piano a vida toda, queria tocar piano. Então, as idades são muito variadas. Pais de e daí alunos, é em grupo ou é individual? Tem os dois. Eu tenho grupos femininos, tenho as meninas, as pequenas cantoras, tenho as black belts, tem um grupo de samba agora trabalhando com a gente lá, Samba dos Pretos. Eles são ótimos, eles se auto-intitulam, né? Samba dos Pretos. E estão fazendo trabalho com a gente. O Quinteto de Metais, Metaleira, está fazendo um trabalho com a gente. Agora, tem muita aula individual, porque, por exemplo, o cara vai fazer uma aula de guitarra, ele precisa de muito desenvolvimento individual antes de querer formar uma banda. Porque às vezes a pessoa fala, vamos formar uma banda. Mas peraí, calma. Um toca direito baixo, o outro toca direito guitarra, ou a bateria, o teclado.
Quem vai cantar? Canta direito? Então, a gente tenta dar os direcionamentos antes de pensar em formar algo coletivo. Porque senão fica só um barulho, uma coisa que ninguém aguentou ouvir, e desafinado, e com 1000 problemas de execução. Então, tem os grupos e tem as aulas individualizadas. Aulas de teoria, preparação para vestibular... Tem de tudo. Tem de tudo, a escola é completa. Ah, sim, completa. Porque ou você trabalha mesmo, efetivamente, com tudo, ou para que abrir, E você acha né? que a procura tem crescido? Ai, graças a Deus, tem. Depois da pandemia, porque a pandemia foi a nossa, assim, dor de cabeça do mundo inteiro, né? Tá. A pandemia, a gente ficou assim, desesperado, achando que fosse acabar o mundo e não fôssemos nunca mais atuar nas nossas respectivas profissões. Mas, graças a Deus, as pessoas foram retomando gradativamente. Agora E agora parece que priorizaram coisas que são realmente importantes. Né? Quando Isso todo mundo eu acho ficou legal, enclausurado em casa, né? Acho que repensaram os valores, né? Eu acho isso muito legal. Foi e legal. tem algum evento aí para vir, final de julho, agosto? Como Não, agora tá? julho, férias escolares, né? A gente acabou de parar, nós acabamos de gravar um especial para a TV Rio Preto, dos talentos rio-pretenses. Eu estou com essa série agora. Ai, Talentos que legal. Rio-Pretenses, mostrando alunos, alguns que já são até profissionais, que se tornaram profissionais, e a gente está mostrando para a comunidade rio-pretense que temos esses talentos por aqui e podemos fazer com qualidade. Tomara até que tenha políticas no futuro para que esses grandes talentos não tenham que sair. Que o problema é esse. Ele acaba tendo esse êxodo. Né? Essas pessoas que vão... E às vezes nem volta, né? Não Como voltam. Muitos, exatamente. O Elson Tremura, a Araceli Chacon e tantos outros que não voltaram. Tá. Vendramini e assim vai, né? É isso. Não, olha, amei. Muito obrigado pela abertura. Na escola, eu tenho Sim. 5 netos, eu Opa, quero colocar musicalização. uma musicalização neles. É bom Isso. como terapia, não é? Bom, musicoterapia é uma outra coisa, mas temos uma professora que também é terapeuta. Não, mas eu digo assim, a música ajuda no desenvolvimento de nesse muita sentido, coisa. Como terapia, sim, a música ela ajuda na memorização, ela ajuda na criatividade, ela aumenta as sinapses cerebrais, ela trabalha com a sensibilidade, ela trabalha com o companheirismo. Né? Que legal. Ela ajuda muito. A música ela é poderosa arma, deveria ser até como prevenção de doenças, viu? Porque a pessoa que, eu acredito assim, todo jovem que tem uma arte e um esporte, dificilmente vai sair dos trilhos. É verdade. Porque ele tá alimentado, o cérebro, o espírito, o coração, o corpo tá se sentindo bem, a autoestima tá lá em cima. Quer dizer, o que pode dar errado? Nada, né? Na minha opinião, né? Claro que tem casos e casos, mas de um modo geral falando, né? Não, é verdade. É isso. Mas eu vou lá. Então, muito obrigado, Luca, pela abertura. Mesmo. Parabéns pelo programa. Estou muito feliz de estar aqui. E quando tiver um evento, avisa a gente. Tá, eu vou avisar. Pode deixar o celular aqui? Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aí. Então tá bom. Mas então, pode falar se quiser. Quem quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, 981-495000. Instituto Musical Maestro Paulo de Tarso. Venha conhecer. A entrevista está na íntegra lá no canal do YouTube, tá? Vai lá, se inscreve, segue a gente no Instagram. Legal. Beijo! Obrigado. Obrigado, Luca.